Você quer saber o segredo que coloca 1% da população à frente de todos os outros em termos financeiros? Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, tem revelações surpreendentes sobre a mentalidade rica e pobre, e como o salário que você aceita pode ser a âncora que impede sua ascensão. Mergulhe conosco para desvendar por que esse 1% domina a riqueza global e descubra o que você deve fazer para integrar esse seleto grupo. Bem-vindo ao principal canal de finanças. Se o seu destino é prosperidade, clique em inscrever-se agora e embarque nessa jornada rumo ao topo. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, uma vez compartilhou uma perspectiva interessante sobre a mentalidade financeira. Ele disse que dentro de cada pessoa existem 3 personalidades financeiras: uma pessoa pobre, uma de classe média e uma rica. Ele admite que mesmo dentro dele, ainda existe uma parte que é a pessoa pobre. A pessoa de classe média, segundo ele, busca segurança e valoriza um salário estável. No entanto, a pessoa rica enxerga além disso. Kiyosaki mencionou que na educação tradicional, somos orientados a buscar escolaridade para conseguir um bom emprego e salário. Contudo, essa formação muitas vezes não nos prepara para alcançar a verdadeira riqueza. Ele recorda que seu pai rico acreditava que um salário podia ser uma limitação. Ele argumentava que ao aceitar um salário, você se coloca no papel de empregado e assume essa mentalidade. Por isso, o pai rico nunca pagou um salário ao Kiyosaki, o que era motivo de discórdia com o pai pobre, que acreditava na importância de remunerar pelo trabalho. Porém, o pai rico não estava criticando o salário em si, mas sim o que ele representava: a dependência do dinheiro. Ele acreditava que um empreendedor deve ter a liberdade de criar, de recomeçar. Caso um negócio falhasse, a resposta dele seria tentar novamente com outra empresa. Ele valorizava essa independência a ponto de dizer que, se um governo não o apreciasse como empreendedor, ele simplesmente mudaria para um país que valorizasse. Para ele, a verdadeira liberdade financeira não estava atrelada a um salário, mas à mentalidade e à capacidade de se adaptar e criar oportunidades. Então, o cerne do empreendedorismo não é simplesmente o negócio em si, mas sim a mentalidade que o sustenta. Antes de tudo, ser empreendedor envolve cultivar uma mentalidade específica, seguida pelo desenvolvimento de habilidades apropriadas e pela adoção de um conjunto distinto de regras. Os papéis desempenhados variam significativamente se você é um empregado ou proprietário de uma pequena empresa, assim como a mentalidade e as habilidades requeridas em cada situação. Alguém uma vez perguntou a Robert Kiyosaki qual conselho ele daria para alguém que estava considerando embarcar na jornada do empreendedorismo. Ele respondeu com uma história pessoal. Lembrou-se do dia em que recebeu seu último bônus enquanto trabalhava para a Xerox em Porto Rico. Receber aquele bônus, que era algo em torno de $30.000, foi um momento de sentimentos mistos para ele. Kiyosaki contou que, após receber esse dinheiro, um colega, John, lhe disse que ele acabaria voltando para a empresa. Quando Kiyosaki perguntou o motivo, John sugeriu que ele falharia em seus empreendimentos. Mas Kiyosaki estava determinado. Ele respondeu dizendo que, mesmo se falhasse, não voltaria. Para ele, essa mentalidade era fundamental. Ele acreditava que, se você já entra no mundo dos negócios pensando em um plano de backup, como voltar para um emprego antigo ou contar com a ajuda dos pais, provavelmente seguirá esse caminho. Ele compartilhou que os primeiros anos como empreendedor foram desafiadores. Passou um longo tempo sem um salário fixo. No entanto, essa experiência foi algo que seu pai rico sempre o incentivou a vivenciar. Kiyosaki acreditava que, quando você não tem uma fonte de renda estável, acaba desenvolvendo uma fome e sagacidade para superar desafios. Esse período também serve como um teste de caráter. Algumas pessoas podem ser tentadas a tomar atitudes desonestas, enquanto outras crescem e se tornam melhores. Para Kiyosaki, tornar-se um empreendedor não era apenas sobre negócios, mas também sobre autodescoberta e evolução pessoal. Em nossa sociedade atual, uma concepção tradicional ainda persiste para muitos. Acredita-se que devemos seguir uma sequência pré-estabelecida de etapas para alcançar o sucesso. Primeiro, frequentar a escola. Depois, esforçar-se para conseguir um bom emprego. Posteriormente, trabalhar arduamente, economizar dinheiro, liquidar dívidas, adquirir uma casa e, por fim, investir a longo prazo. No entanto, este modelo, que funcionou para gerações anteriores, está se mostrando cada vez menos eficaz em nossa era contemporânea. O mundo está em constante evolução, e as estratégias do passado não necessariamente se aplicam ao presente. Isso não significa que a educação perdeu seu valor.
Pelo contrário, no mundo acelerado de hoje, estar educado é crucial. No entanto, a forma tradicional de educação não tem acompanhado o ritmo das mudanças globais. A lei de Moore, que sugere que a capacidade de processamento dos computadores, e por extensão, a informação, dobra a cada 18 meses, é um exemplo poderoso disso. Nesse ritmo acelerado, as informações que aprendemos na escola podem se tornar rapidamente desatualizadas ou irrelevantes em poucos anos após a formatura. Muitos ainda anseiam por empregos estáveis e bem remunerados, mas a realidade é que a economia atual valoriza a adaptabilidade, a criatividade e a inovação. O antigo mantra de evitar dívidas não se aplica mais de maneira tão estrita. Em vez de apenas evitar dívidas, devemos aprender a gerenciá-las de forma inteligente e usá-las como alavancagem para criar riqueza. Além disso, um ponto crítico que frequentemente é negligenciado no ensino tradicional é a educação fiscal. Em vez de apenas aprender a pagar impostos, precisamos entender como os sistemas fiscais funcionam e como podemos otimizar nossas finanças dentro desse sistema. A perspectiva é tudo. Como vemos o mundo e como reagimos a ele muitas vezes depende da lente através da qual estamos olhando. Se para você, a segurança financeira é sinônimo de um emprego fixo, então qualquer instabilidade econômica que ameace essa segurança será vista como uma ameaça. No entanto, essa visão é limitada a uma única perspectiva. O verdadeiro empreendedor, por outro lado, possui uma resiliência e adaptabilidade internas. Mesmo diante dos desafios ou fracassos, ele enxerga oportunidades. Quando tropeça, ele não busca culpados ou recorre a soluções paliativas. Em vez disso, ele se levanta, aprende com o erro e usa essa experiência como combustível para alcançar patamares ainda mais altos. Erros não são vistos como falhas definitivas, mas sim como lições valiosas, evidenciando áreas de crescimento e desenvolvimento. Por outro lado, aqueles que possuem uma mentalidade internamente frágil ou insegura tendem a se deixar levar pelas circunstâncias. Seu medo e preocupação muitas vezes se tornam profecias autorrealizáveis. Por exemplo, alguém que vive com o medo constante de perder seu emprego pode, inconscientemente, começar a apresentar um desempenho abaixo do esperado, levando exatamente à situação que tanto temia. Portanto, o cerne do empreendedorismo não está apenas em criar um negócio bem-sucedido ou gerar lucro. Está em cultivar uma mentalidade de força, controle e resiliência internos. Não é apenas sobre como você reage ao mundo exterior, mas principalmente sobre como você se vê e se fortalece internamente. Aceitar um salário e depender dele pode te colocar na mentalidade de um empregado, mas o verdadeiro poder reside em saber que sua capacidade de sucesso e adaptação vem de dentro, independentemente das circunstâncias externas. Este é o principal canal sobre finanças. Inscreva-se e enriqueça.